Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, olha o que esse cego disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Olha o clamor dele, irmãos: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Oh, glória a Deus, hein? E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus, irmãos. Essa passagem vai nos ensinar algumas coisas importantes para a nossa vida. Veja que Jesus, ele entrou em Jericó, e depois diz aqui que ele, depois de ter entrado em Jericó, ter feito tudo o que deveria ter feito, ele saiu. E na saída, ele encontrou esse indivíduo aqui, esse cego. Jericó só tinha duas entradas, consequentemente duas saídas. Em uma dessas duas entradas ou saída estava esse cego. O cego era colocado ali todos os dias pela manhã. Uma das entradas de Jericó era uma estrada que dava para Jerusalém. Jerusalém ficava, para passar e chegar em Jerusalém, tinha que passar por Jericó. Então os cegos eram colocados ali, na entrada ou na saída da cidade, para pedir esmolas para aqueles que iam para Jerusalém. E Jericó era uma cidade comercial, tinha muito comércio nessa cidade. Então era muito importante aos cegos serem colocados por volta das 6 da manhã, na entrada da cidade, principalmente nessa entrada que ia para Jerusalém também, porque ali passava muita gente, e a oportunidade de ter mais esmola era muito maior. Veja que a Bíblia chama esse cego aqui de Bartimeu. Bartimeu era colocado então todos os dias, às 6 da manhã, em uma dessas duas entradas dessa cidade, Jericó. E ele estava ali na sua rotina, pedindo as suas esmolas. Como Jerusalém era uma cidade religiosa, as pessoas passavam por aquela estrada. Possivelmente esse cego tenha tido contato com tudo aquilo que Jesus estava fazendo, por aquelas pessoas que passavam por aquela estrada, falando que havia um homem que estava operando milagres, que estava curando. Bartimeu então, colocado ali às 6 da manhã, veja o nome dele, Bartimeu, o nome aramaico. Esse bar aí no aramaico, Bartimeu, esse bar quer dizer filho. Quando você lê lá na Bíblia, Simão, Barjonas, esse bar aí no aramaico significa filho. Então ele era filho de Timeu. Timeu possivelmente foi um homem influente, um soldado. A tradição diz isso desse tal de Timeu. Por isso que o cego levava o nome do pai, porque o pai tinha uma certa relevância, era um soldado. E Timeu significa pobre,
miserável. Então, se a gente pensar no nome desse cego, ainda que a Bíblia não dá o nome dele, ele ficou com o apelido. Ele tinha um nome, mas as pessoas não sabiam qual era o nome dele. Sabia que ele era filho de Timeu, então chamava ele de Bartimeu, o filho da pobreza, o filho da miséria. Veja que esse nome se encaixa perfeitamente naquilo que esse cego era, porque naquele tempo, se você tem uma doença dessa, não tinha governo para dar auxílio para você, o que restava para você era pedir esmolas. Então ele era um miserável mesmo. E o que lhe fez ser miserável? Sua doença. A maioria das pessoas pensam que ele tinha vista, e por algum motivo ele ficou enfermo e ficou cego. E essa cegueira lhe proporcionou pobreza. Veja que pobreza e doença, elas andam juntas. Pessoas que são muito enfermas também são muito pobres, porque esse espírito de doença e esse espírito de miséria, eles são casados, eles andam de mãos dadas. Algumas pessoas só têm doenças, algumas pessoas só têm pobreza, mas a maioria das pessoas, como esse cego, é pobre e doente. Veja, pobre e doente. Agora esse homem, ele pedia esmolas. Era impossível para ele ter uma renda a não ser pedindo esmolas. Mas naquele tempo precisava ter uma autorização para pedir esmolas, porque já naquele tempo tinha as pessoas que passavam a perna nos outros, dizendo estar enfermos e não estavam. Então era passado por uma checagem, e ao constatar mesmo que aquele homem era impossibilitado de trabalhar, o governo dava liberação para pedir esmolas. O governo não ajudava, Roma não ajudava, Roma não dava bolsa alguma coisa, auxílio alguma coisa, não havia esse tipo de situação, mas o governo permitia que essas pessoas cegas, aleijadas, pedissem esmolas. Esses cegos e os aleijados, eles tinham que pedir esmolas, porque existiam muitos leprosos que eram abandonados em Israel, e era justamente esses cegos e aleijados que pegavam parte das esmolas que recebiam e davam para os leprosos, porque os leprosos não podiam pedir esmola, os leprosos não podiam estar no meio da cidade. Então o império, Roma no caso, que governava esse tempo, Jericó e Israel, dava uma capa para as pessoas cegas, escrita em latim: miserável, cego, autorizado a pedir esmolas. Porque para as pessoas darem esmola naquele tempo, elas queriam ver se o cego ou o aleijado tinha autorização. E a autorização era essa capa, e dentro da capa estava escrito: cego, impossibilitado e miserável, permitido pedir esmolas. Era escrito em latim, porque a língua do Império Romano era latim. Então esse cego, Bartimeu, ele andava com uma capa que estava escrito nela o nome da sua doença, cegueira, sua incapacidade, sua pobreza, e a autorização para ele poder mendigar. Veja como a situação naquele tempo era muito pior do que hoje, muito pior do que hoje. Agora, irmãos, esse cego vai ter uma reviravolta na vida dele. Jesus vai entrar na vida desse cego, vai fazer algo que o império não poderia fazer, ainda que o império desse 5 mil para ele, 5 mil reais se fosse na moeda de hoje, o império não poderia trazer cura para ele. Tem coisas que só Deus pode fazer para nós. Muitas vezes nós ficamos atrás de coisas que não vão dar futuro para nós.
Ao invés de nós nos dedicarmos a estar com Cristo e viver a vida em Cristo, nós ficamos pedindo favor para pessoas, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, quando Deus já preparou coisas maiores para a nossa vida. Sabe, eu disse isso um dia aqui, e eu não sei, tem gente que eu acho que não entende o que eu falo, então vou replicar, para você entender. Eu falei que a pessoa vai casar aqui na igreja, e aí de terça-feira tem um casamento comunitário, irmão, mas o casamento comunitário, ele é gratuito, eu acho que é 450 ou 500 reais para casar. O que o cristão faz? Ele casa de terça-feira para não pagar 450 reais, mas você tem que assinar um atestado de pobreza, de miséria, que você não tem condições de pagar, você assina, é um documento com várias cláusulas, explicando para você, falando o porquê você está casando de graça. Como que os cristãos são miseráveis, porque muitos desses cristãos, eles fazem isso para economizar 500 reais, mas depois faz festa, e eles assinam, gente, concordando que são pobres miseráveis. Sabe, irmão, que eu cheguei à conclusão, que a pobreza não está no bolso, a pobreza é mental e pobreza de coração. As pessoas são pobres por dentro, não por fora, porque elas aprenderam a viver essa vida de atalhos. Não viva os atalhos, irmãos, porque Jesus não é chamado de atalho, Jesus é chamado de caminho. Olha esse homem, ele continua ali, e um certo dia, quem está saindo da cidade? Quem? Jesus com seus discípulos, com a multidão. É lógico que ele logo percebeu que era algo diferente, porque havia barulho, havia muitas pessoas. E vejam, meus irmãos, que quando ele percebeu, ele agarrou essa oportunidade com tudo que ele tinha. Ele agarrou essa oportunidade quando ele soube que algo estava acontecendo e que era o próprio Cristo, que os viajantes para Jerusalém sempre estavam falando desse Jesus, e de repente esse Jesus vai passar perto dele. Ele agarrou a oportunidade, meus irmãos. Irmão, agarra a oportunidade hoje de você ter uma nova vida, agarra hoje, porque Cristo passa por nós a todo tempo, irmãos, a todo tempo Ele está agindo. Faz como cego, agarra a oportunidade para você mudar de vida, porque você só vai receber uma nova vida através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Gente, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, era um homem que o nome dele significava pobreza, que ele tinha uma capa escrito a sentença de pobreza, de cegueira, de impossibilidade. Era uma humilhação, deveria ser um homem cansado, humilhado, pedinte de esmolas, pedindo favores para as pessoas. Quantas vezes ele não tenha gritado uma esmola, por favor, mas agora ele não pede a esmola, porque ele sabe que aquele que está passando ali não tem esmola para ele, tem cura para ele. Ô irmão, quem está aqui no nosso meio? Quem está aqui no nosso meio? Não é aquele que vai nos dar uma migalha, ele vai nos dar o pão que está na mesa, meus irmãos. Não espere menos de Cristo, não espere esmola. Ah, Senhor, se o Senhor fizer só isso, tá bom? Não, porque Ele é Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é todo poderoso, Ele é o El Shaddai. Nós cantamos isso, Ele é o todo poderoso. Agora esse homem, esse Timeu, esse Bartimeu não está pedindo esmola, está pedindo misericórdia a Jesus, filho de Davi. Veja como que ele chama Jesus, filho de Davi. Veja, ele não via Jesus como curandeiro, ele não via Jesus como solucionador, como advogado dele, como juiz dele. Não, por algum motivo ele foi ouvindo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus sara, que Jesus expulsa demônios, que Jesus ressuscita mortos. E ele não disse assim: oh Jesus, você que cura,
tem misericórdia de mim. Ou Jesus, o Senhor que advoga, tem misericórdia de mim. Ou Jesus, o Senhor que é juiz. Não, irmão, ele não disse isso, porque por algum motivo ele entendeu quem era aquele homem que passava ali em carne. Ele era o Cristo, ele era o Cristo, ele era filho de Davi. Quando alguém dizia para Jesus, você é filho de Davi, sabe o que essa pessoa estava dizendo para Jesus? Você é o rei dos reis. Esse homem viu Jesus como rei, como soberano, como Cristo. As pessoas diziam nas sinagogas, o Cristo virá da descendência de Davi, e ele se assentará ao trono de Davi. Esse cego simplesmente, ouvindo falar de Jesus, de maneira muito rasa, muito menos do que nós todos que estamos aqui, que já ouvimos de Jesus, muitas vezes, de muitas maneiras, esse cego, ele conseguiu enxergar quem era aquele homem. Era Cristo, era o Cristo que estava ali, era o Filho do Deus vivo que passava ali, era o prometido ao trono de Davi, era o Rei dos reis e Senhor dos senhores que passava ali, e por isso ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele não via Jesus como aquele que cura, ele via Jesus como o Cristo, que pode fazer todas as coisas, o Salvador de todas as coisas. Sabe, quando você vê Jesus como aquele que vai te prosperar, talvez você nem prosperará. Você vê Jesus que vai mudar a tua vida de matrimônio, de casamento, você vê Jesus que vai mudar a tua saúde, talvez isso nem aconteça com você, mas se você conseguir olhar para Jesus e ver quem realmente Ele é, que Ele é Filho do Deus vivo, que Ele é Deus, que Ele é o Verbo que se encarnou, que morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, intercede por nós, está em nós e é Deus Ele não é nosso funcionário, Ele não é nosso servo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Foi isso que esse rapaz disse, no desespero da sua cegueira e pobreza. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, a palavra misericórdia quer dizer, tenha compaixão do coração, tenha compaixão que procede do coração. Ele estava pedindo para Jesus sentir o que ele estava passando. Já que Ele é o Cristo, que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, Ele podia sentir no coração dele toda a aflição, toda a batalha que esse cego vivia todos os dias, toda a humilhação, palavras de humilhação que ele recebia todos os dias. Então ele pede para o Cristo, ele não pede a cura, ele não poderia dizer, me cura. Ele já não poderia começar o seu clamor assim, gritando para que Cristo ouvisse, filho de Davi, me cura. Mas ele não pediu cura primeiro, ele pediu a compaixão de Jesus, para que Jesus pudesse olhar para ele. Aleluias, irmãos. O que esse cego fez, gente? Esse cego está vendo muito mais do que muitos de nós que temos olhos perfeitos, porque muitos de nós que temos olhos perfeitos ainda não descobrimos quem Jesus é. Muitos de nós estamos há 5, 6 anos na igreja, a gente está achando que Jesus tem que fazer o que a gente quer, que Jesus é o solucionador dos nossos problemas, que Jesus é um profeta que vai revelar nosso futuro, que se Cristo não curar, Ele não é Deus. Não, Ele não pediu cura, Ele pediu misericórdia, Ele pediu que Jesus tivesse compaixão que saía de dentro dele, Ele pediu graça, Ele pediu o favor de Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, que esse cego poderia estar com um sentimento muito ruim contra Deus. Se está certo a tradição que o pai dele era um soldado, então alguma vez na vida esse homem, ele recebeu prosperidade, ele foi próspero. E se estão certos que dizem que esse homem viu e ele se tornou cego por algum motivo,
e agora ele é um homem miserável, mendigo e cego. Ele poderia ter algum sentimento contra Deus e ficar assim: por que isso aconteceu comigo? Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, o Senhor não está na minha vida. Ele poderia ter uma mágoa, uma revolta dentro dele, pela situação que ele estava vivendo. E se ele tivesse uma mágoa, uma revolta contra Deus ou contra a vida, por causa da situação que ele estava vivendo, ele não ia fazer essa oração: tem misericórdia de mim. Ele ia dizer: Jesus, filho de Davi, me dê a resposta que eu preciso. Mas não foi essa a oração. Quem quer resposta é gente magoada, gente que está em rebeldia com Deus. Ele pediu misericórdia, porque ele sabia que ele estava naquela situação, e só havia um culpado por aquilo: ele mesmo. Então ele pede graça, ele pede misericórdia. Ele não era um religioso, porque se ele fosse um religioso, ele diria: Senhor, por que eu estou aqui se eu faço tudo certo, se eu ando no certo? Por que me aconteceu isso de ser cego, mendigo e miserável, humilhado e envergonhado todos os dias? Se eu vivo a tua palavra, se eu faço a tua vontade. Ele não era um religioso, senão ele teria feito a oração da lei, a oração do merecimento. Ele fez a oração da graça: tem misericórdia de mim. Quando você pede misericórdia para Deus, é porque você é um miserável. Ele reconheceu que ele era cego, mendigo, estava naquela situação por causa dele, e ele pediu para Jesus olhar para ele com compaixão do coração, porque o único que tinha feito algo para ele estar daquele jeito era ele mesmo. Ele não estava culpando o pai dele, não estava culpando Jericó, não estava culpando ninguém. Ele sabia que era ele o problema, e por isso ele pede misericórdia para Deus. Irmão, até quando você vai ficar falando que você está assim, assim, assado, porque fulano, beltrano, cicrano, colocando a culpa das coisas que acontecem em você nos outros? Não, irmão, ninguém é culpado de você passar luta. Só tem um culpado: você. Só você é o culpado. Eu sou o culpado. E quando a gente reconhece que nós estamos onde estamos porque nós fizemos o que fizemos, então a nossa oração é: tem misericórdia, tenha compaixão do teu coração, Jesus, tenha graça, tenha favor por mim, porque se o Senhor for usar de lei aqui, se o Senhor for usar a lei comigo, eu não vou ser curado. Mas Senhor, olha com o teu coração, não olha com a lei, olha com o coração, olha com a graça, olha com misericórdia. E eu quero dizer para você que é assim que Jesus está olhando para nós, com graça e misericórdia. Eu amo tanto quando eu falo isso, porque a oração do trono não é Jesus. Paulo disse isso em Hebreus: se achegar ao trono para alcançar graça e misericórdia. Graça e misericórdia, irmão, são as palavras maravilhosas, e Cristo está olhando para nós com graça e com misericórdia. Eu não sei você, mas eu amo mais Jesus quando eu sei que Ele não está usando de justiça comigo agora, Ele está usando de graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia está aqui no nosso meio agora. Ou você está num lugar de graça e de misericórdia, você está num ambiente, está saturado, cheio, preenchido, pleno de graça e de misericórdia de Jesus Cristo em nós. Ou ele gritou, ele clamou por isso. Olha a oração do Espírito. A oração que nós fazemos no Espírito sempre vai ter esses fatores que o cego teve sem saber. Você vai ver Jesus como Cristo, como Rei, como soberano, como Deus. Você vai olhar para você e vai saber que você está passando por alguma coisa por culpa própria. Você vai pedir para Deus graça, que Ele olhe para você com o coração dEle, com amor. Aleluias. E Jesus parando, glória a Deus. Sabe qual que é o freio do pé de Jesus? É quando você clama por graça. Aleluias. Esse é o freio de Jesus. É quando você diz: Senhor, eu preciso do Senhor. Agora, quando você quer lutar com Deus: não, Deus, vem aqui. Não, eu estou te servindo, estou fazendo isso. Ô Senhor, por que isso está acontecendo?
só acontece comigo. Não, Deus, sabe essas orações de mágoa? Isso faz Deus passar reto. Mas quando a gente entende que nós precisamos, e a gente pede misericórdia, não para aquele que cura, não para aquele que advoga, não para aquele que é juiz, não para aquele que revela, mas para aquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Jesus para, porque Jesus nunca quer dar o que a gente merece. Jesus sempre quer nos dar aquilo que nós não merecemos. Graça é o favor que você não merece. Graça é o favor que você não merece. Veja, esse homem era cego. Se você for em Deuteronômio 28, você vai ler Deuteronômio 28, e uma das maldições de não viver a lei era a cegueira. Ora, esse homem possivelmente tenha cometido algo que lhe causou aquela cegueira. Eles viviam na lei. Marcos capítulo 10, nós estamos na lei. Ele recebeu o que ele merecia: doença, miséria, tudo que tem na lei. Doença, miséria, vergonha, rejeição, tudo que tem em Deuteronômio 28, que é o castigo de quem vive a lei. Esse homem estava vivendo a lei, mas estava vivendo o lado negativo. Ele sabia que pela lei não dava, então ele apelou para o coração de Jesus, porque tem graça em Jesus Cristo, irmão, tem favor nele. Veja que em João capítulo 1, verso 17, João diz assim: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade não vem da lei, vem de Cristo Jesus. Parou, disse: vai chamar esse homem. Olha só, chama ele. Veja, ele estava numa estrada, viu uma porta, e ele estava sentado na porta. Ele viu que passava a multidão, ele percebeu, falavam-se de Jesus. Quem é cego tem um ouvido muito bom. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, para chamar a atenção de Jesus. Jesus passa e vai embora, mas quando esse homem insiste em dizer que ele é o Messias, que ele é o rei, assentado no trono de Davi, para ter misericórdia, Jesus para, e Jesus diz: manda chamar esse homem. Glória a Deus, irmãos. A graça sempre vai nos chamar. Não importa o que você fez, não importa onde você está, a graça sempre te chama. A lei te rejeita, a graça te chama. Jesus te chama, Ele sempre vai chamar você. Sabe aquele sentimento que às vezes a gente tem que Deus está longe de nós? Isso aí não é Deus, isso aí é a lei dentro de nós, junto com o diabo nos acusando, porque Cristo sempre vai dizer: vem que eu quero você do jeito que você está, porque eu te transformo naquilo que eu quero que você seja. Cristo nunca diz sai, Cristo diz vem, vem que eu faço, vem que eu faço. Mas olha o que eu fiz, olha quem eu sou o cego, eu sou o filho da pobreza, eu tenho a capa, vem, vem. Você reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador? Quantos aqui já reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador da vida? Glória a Deus. Eu não quero viver na lei, eu quero viver na misericórdia. Eu nunca vou pedir para Deus: Deus, me dá o que eu mereço, misericórdia. Eu sempre vou dizer: Deus, me dá o que eu não mereço. Não me dê de acordo com aquilo que eu sou, me dê de acordo com aquilo que o Senhor é. Não me dê de acordo com o tanto que eu te amo, me dê de acordo com o tanto que o Senhor me ama. Ah, glória a Deus, irmãos. Eu estou na mão de um Deus fiel, que não vai deixar os meus pés tropeçar. Aleluias. Vem, chama esse homem. Então vai lá e chamaram ele. E olha só, quando chamaram ele, disseram assim para ele: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Glória a Deus. Parece que é o Espírito Santo falou na boca dessas pessoas que foram chamar. Talvez poderia ter sido André que tenha dito isso. Vem, tem bom ânimo, Ele mandou chamar você. Glória a Deus, irmãos.
Agora, quantos homens havia em Jericó? Estudando a minha Bíblia aqui, a Deik, o Deik diz que havia 100.000 pessoas em Jericó nesse tempo, uma cidade de 100.000 pessoas, 100.000 pessoas. Jesus entrou numa cidade de 100.000 pessoas, 2 Olímpias, e está escrito aqui que ele entrou e saiu. Gente, o milagre não estava dentro da cidade. Olha, o Filho de Deus entrou numa cidade de 100.000 pessoas, mas um homem lá fora, o improvável, aquele que era improvável, reconheceu o que ninguém tinha reconhecido. Quem tinha olhos e via aquele homem não estava conseguindo enxergar quem aquele homem era, mas aquele cego sem olhos estava olhando para aquele homem e de alguma forma estava vendo quem ele era, o Rei dos Reis. Veja que quem crucificava Jesus não via quem ele era, mas o ladrão olhou do lado e deve ter visto Jesus como rei e disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Sabe, tem gente que nunca vai tocar nas coisas de Deus, porque nunca vai reconhecer quem Jesus é. E a gente vê pessoas que falam: isso aqui não vira nada, não dá nada, 0, 0, 0. E aquela pessoa que é menos provida de recursos, de intelectualidade, de visão, de qualquer capacitação natural, ela consegue ver coisas que os outros não conseguem ver, e por isso elas recebem coisas que os outros não conseguem receber. E olha só, irmão, versículo 50. Eu queria que você lesse o versículo 50. Vocês lembram que eu falei da capa? Quantos entenderam o que é a capa? Diga amém. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele foi curado agora, aqui. A cura dele foi agora, aconteceu agora. Ele clamou e ele queria ter uma resposta, a resposta veio. Ele te chama, ele disse: eu não preciso mais dessa capa. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, irmãos, isso é maravilhoso. A capa dizia que ele era cego, dizia que ele era inútil, que ele era incapacitado, e a capa dizia que ele estava habilitado a exercer esmolas, pedir esmolas. E quando Jesus diz: manda ele vir, e ele ouve que Jesus o chama, ele lança a capa, ele tira a capa dele, glória a Deus, ele não precisa mais daquela capa. Irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas hoje, se fosse amigo desse cego, estivesse do lado dele, diria assim, quando ele se levantou: tenha bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Ele simplesmente pega a capa e joga. Muitas pessoas diriam: peraí, Bartimeu, peraí, você vai deixar a capa aqui? É o teu ganha-pão? É tua autorização? Não era melhor você ir lá primeiro, ver o que Jesus quer com você, para depois você jogar a capa fora? Não seria melhor você chegar em Jesus e conversar com Ele, e depois de conversar com Ele, Ele orar por você, você jogar a capa fora? Bartimeu, e se você não for curado? Você está jogando a capa fora aqui no meio de uma estrada. Você sabe que muitas pessoas hoje querem uma capa dessa, porque muitas pessoas não querem trabalhar e querem viver enganando todo mundo, então elas vão usar essa capa. Você sabe que depois você vai voltar aqui, essa capa não vai estar mais aqui. Bartimeu leva a capa com Jesus, leva a capa. Ai, irmão do céu, o que esse homem fez? Gente, eu não sei se vocês conseguem entender parece que eu estou vendo ele arrancando a capa. A gente quer levar a capa para Jesus, irmãos, para depois a gente abandonar a capa. Não, irmão, não. Para você sair da onde você está, para ir aonde Cristo quer que você esteja, você precisa lançar de si a sua capa. Aleluias. Não, as pessoas hoje diriam:
Primeiro você tem que ser curado, porque presta atenção, você não vai mais poder pedir esmola. Você viu a dificuldade que foi conseguir autorização para ter essa capa. Olha aqui, Bartimeu lê: cego, inútil, incapaz, habilitado a pedir esmola. Você tem certeza que você quer jogar isso fora? Depois você não tem mais condição de voltar nessa vida, porque você perdeu essa capa. É como se Bartimeu estivesse dizendo: eu nunca mais vou voltar nessa vida. Oh, aleluias, irmãos. O que esse homem fez, gente? O que essa fé louca? O que é a fé maravilhosa? A fé do tipo de Deus, a fé da graça, a fé na graça, não na lei. Porque se você está na lei, você tem aquela fé, e se não acontecer, e se ele não me der, e se ele vê alguma coisa em mim que não lhe agrada, e se não for, não, eu vou com a capa, depois eu arranco a capa. Não, quando você entendeu quem é Jesus, porque esse homem entendeu que Jesus era misericordioso, que ele já tinha sido curado, quando Cristo manda ele vir, ele já tinha sido curado, ele pega a capa e ele diz: chega disso aqui, chega, eu não sou mais cego, eu não sou mais mendigo, eu não sou mais incapacitado. Oh, aleluias, aleluias, irmãos. Agora a gente anda com a capa muitas vezes. É aqui que eu disse que pode mudar a nossa vida. Essa capa que cada um de nós às vezes carrega, e a gente não deixa a capa porque a gente tem medo. Você está em Cristo, mas tem uma capa em você que diz quem você é, que diz o que você tem. Mas você não está na lei, você está na graça. O amor vive em você. O ágape de Deus, o próprio Deus está em você. Se tem alguém que quer te dar, se tem alguém que quer te libertar, esse alguém é Jesus Cristo. Ao ponto de ir até a cruz por você, ao ponto de ir até a cruz por mim, sabendo quem eu era, sabendo quem você é, sabendo o que eu faria, sabendo o que você faria, sabendo de tudo de nós, em todos os sentidos, em todas as áreas. Ele morreu por mim e por você, do mesmo jeitinho. Se isso não é prova de amor por você, para você, por você, para você, eu não sei o que você quer, eu não sei que tipo de Deus que você quer. Tira a capa, irmão. Eu sou doente. Não, você arranca essa capa de você. Você não precisa ser mais doente. Você não precisa ser mais doente. Mas eu sou sujo, sou pecador. Você não precisa mais carregar essa capa, irmão. A capa é o diabo que te deu. Mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é um com Cristo. Você é o que a palavra diz que você é, você pode o que a palavra diz que você pode, você tem o que a palavra diz que você tem. Oh, glória a Deus! Tira a capa, quem te rotula? Sabe, o Bartimeu era apelido, quem te rotula, quem te chama de filho da miséria? Tira essa capa. Ele estava deixando de ser o Bartimeu para ser ele mesmo. Tira essa capa, irmão. Quando alguém diz para você, que você é? Eu sou um pobre. Tira a capa de pobre da tua vida, porque a riqueza mora em você. O Deus que fez o céu e a terra, o Criador de todas as coisas, mora em você. Oh, glória a Deus. Se isso não é riqueza, eu não sei o que é riqueza. Agora, por que você tem que falar: eu sou pobre? Não, você não é pobre. Tira a capa de pobreza. Minha família, todo mundo é pobre, nós somos humildes. Não, você pode ser humilde, mas você não é pobre. Mas eu tenho essa capa aqui, essa marca na minha vida. Eu tenho essa marca, eu carrego essa marca comigo. Joga essa capa fora, meu irmão. Sabe por que a gente ouve
da graça, do reino de Cristo, da fé, do poder dos anjos, do sangue, da armadura, do nome de Jesus, o poder da palavra, da confissão. E a gente não consegue viver, porque a gente não é como esse cego. A gente primeiro quer ver alguma coisa física, mas a gente tem que jogar fora o que nós somos, para ficar com aquilo que Ele é em nós. Nós temos que desassumir o que nós somos, e assumir o que Ele é em nós. Nós temos que deletar o que nós somos, e aceitar o que Ele é em nós. Tira a capa da tua vida, isso pode mudar você. Sabe, eu disse no começo, eu não me vejo doente. Eu não me vejo doente. Tem gente que se vê doente, tem a capa da doença, gosta de falar, eu tomo 10 comprimidos, eu fui no doutor fulano de tal, o doutor falou isso para mim, me encaminhou para outro doutor, isso, aquilo outro, eu fui no UPA esses dias, eu fiz um plano de saúde, eu fiz isso, eu tenho uma dor que anda, eu tenho uma dor que me comanda, eu tenho uma dor que quando pega eu não consigo saber mais, a minha diabetes, eu tenho a minha osteoporose, eu tenho a minha pedra no rim, é minha pedra no rim, a pessoa fala com gosto, minha pedra no rim, eu só tenho o rim, irmão, e a única pedra que eu tenho se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, tudo bem, se você quiser ficar na beira do caminho mendigando, falando o que você é, você ouve as coisas aqui e você continua falando o que você é, mendigando pelo caminho, dizendo, eu sou um pobre pecador, ou quão pecador eu sou. Você não é um pecador, você é um santo em Jesus Cristo, acabou. Irmão, a palavra diz, Romanos 6:11, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Colossenses 1:13, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor. Oh, o Senhor é o meu pastor. Oh, o Senhor é o teu pastor. Nada vai te faltar. Isso é declaração de quem arrancou a capa. Isso é declaração de quem disse assim, sai daqui. Sai daqui, capa. Olha como diz aqui o versículo 50, gente. Eu não estou exagerando. Lançando de si a capa. E essa palavra lançando tem o sentido de força, de ódio. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não sou mais cego, eu não sou mais pobre, eu não sou mais miserável, eu não sou mais o Bartimeu, eu não sou filho da pobreza, filho da destruição, filho da desgraça, eu agora sou filho de Deus. Irmãos, eu já arranquei a capa um monte de vezes, sem saber. O diabo me colocou a capa e eu arranquei sem saber. Porque eu já li isso aqui 358 vezes. Mas eu nunca tinha parado para pensar nessa capa. Eu nem lembrava dessa passagem e fez assim em mim. Mas quantas vezes eu arranquei a capa antes de acontecer alguma coisa? Antes de ser curado, quantas vezes eu arranquei a capa e disse, eu não sou doente. Eu não sou doente. Mas as pessoas podem dizer, você é. Mas quem manda em você é a tua boca, não é a boca das pessoas. As pessoas podem dizer o que quiser de você, que você não presta, que você é vagabundo, que você é sem vergonha. É o que as pessoas podem dizer. Mas o que importa é o que você diz de você mesmo. O que importa é o que você define de você mesmo. Quem você é. Quem você é.
Você é o cego na beira do caminho pedindo esmola, com nome de destruição sobre si, com uma capa de condenação, autorizando você a ser um mendigo, filho de Satanás. Você é essa pessoa? Então fale que você é. Quem decide o que você é não são as pessoas. Quem decide quem você é você. É você que decide quem você é. Eu decido quem eu sou. As pessoas podem falar o que quiser lá fora de mim, que eu sou louco, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou herege, que eu sou um monte de coisas. Um dia eu postei um vídeo, alguém me mandou lá: você é um herege, você é um falso profeta. As pessoas podem dizer o que quiser de mim, eu defino quem eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou uma bênção, eu sou um com Cristo. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Estou assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Ele. O Espírito está em mim, aleluias. Você define se você vai ser rotulado pelo mundo, pelo diabo, e vai colocar a capa que o diabo quer que você coloque. Pecador, você é um pecador, você fez isso, isso e isso, e agora você é um pecador. Não adianta, não importa o que você venha fazer, está marcado você é um pecador. É você que decide se você vai ficar com a capa, ou se você vai fazer como o Bartimeu, lançar de si essa capa do inferno. Ah, drogado, maconheiro, é você que decide se você é um drogado ou um maconheiro, ou se você restaura drogados e maconheiros. Você que decide se você é um problema ou se você é a solução para problemas. Ou ele arrancou a capa para ir ter com Jesus. Gente, isso é fé. Isso é fé. Fé não é eu estou com uma doença, alguém ora para mim, eu sou curado, eu digo eu estou curado. Isso é evidência instantânea do poder de Deus. Agora a fé é quando alguém ora para mim, por mim, e eu continuo sentindo as mesmas coisas, eu continuo tendo os mesmos sintomas, mas eu digo eu estou curado, porque Jesus levou sobre si as minhas doenças, e por suas pisaduras eu fui sarado. E alguém pode dizer: mas você está com dor, você está assim, você está assado. Sim, eu posso estar com a dor, mas eu já estou curado, eu não sou um doente. Gente, eu quero dizer para vocês que pegou o Covid, não aceitem sequelas do Covid na vida de vocês. Não aceitem, irmãos, não aceitem. Não aceitem, não deixe a capa do diabo dizer, a mídia dizer: lógico, agora quem pegou o Covid, as sequelas do Covid é ter isso, tem milhares de sequelas do Covid. Cada uma coisa que eles falam é um demônio que sai do inferno para dizer: eu posso entrar nessas pessoas agora. Já não basta ter sofrido com a doença, vai sofrer com as consequências. Você decide, eu decido se eu vou ser um enfermo ou não. O médico disse: esse menino com 30 anos, 33, vai ter problema de coração. 33 anos, eu estava na Santa Casa, um monte de aparelho aqui, o médico falou: é problema no coração. E eu lembrei dessa palavra e eu disse: não. E olha aqui, irmão, que coisa bonita na frente de vocês. Olha que coisa linda aqui, falando falando com vocês. Coisa mais linda do mundo. Como diz a Andressa, não tem um pastor mais lindo do que esse. Oh, mas era para eu ser capengado, destruído, derrotado, fracassado, envergonhado, feio. Mas eu não sou feio, eu sou lindo. Nem derrotado, fracassado, condenado. Eu sou abençoado, lavado, remido. Você é mais do que eu, você é um com Cristo. Sabe esse complexo de feiura, irmãos? Tira o complexo, irmão. Tira, irmão. Só fica feiura, né? Olha só, não foi esse sentido. Olha o diabo, gente, eu pregando, o diabo usando a irmã do louvor, que canta aqui: ó Pedro, para trás de mim, Satanás, você me serve de pedra de tropeço. Tira o complexo, que a feiura você não tem. Olha o 51, gente. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que faça? Ah, Jesus é terrível, né? Jesus é terrível.
Eu acho que é com humor que Jesus faz isso, tipo na zoeira, na brincadeira. O cara é cego lá, quase sem o olho, e Jesus olha para o cara e fala: o que você quer que eu faça? Ah, cura minha unha encravada aqui, Jesus. Aqui ó, bati na porta, tá preto, cura. Ou parece que é brincadeira, e eu acho que é. Acho que é uma maneira de Jesus brincar, fala, é tanta graça, porque quando a pessoa está com muita graça, ela é tanta graça que ela brinca com as pessoas. Eu acho que Jesus estava brincando com ele, porque é lógico que ele queria ver. Jesus logo percebeu que ele tinha deixado a capa, mas parece que Deus tem esse humor com a gente, porque Deus ama quando você tem fé. Parece que eu vejo Jesus brincando com ele por causa da fé dele. Olha, o que você quer, rapaz? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Oh, glória a Deus, irmãos. Sabe, eu aprendo tanto com esse cego. Eu aprendo que ele reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. Eu aprendo que ele pediu graça e misericórdia. Eu aprendo que ele jogou a maior coisa que ficou em mim mesmo, ele ter deixado a capa. Ou seja, eu não sou doente, eu não sou pobre, eu não sou miserável. Eu sou o que Cristo vai fazer eu ser aqui na minha frente agora. Aí ele vai para Jesus. Jesus fala: o que você quer? E ele diz assim: eu quero ser curado, eu quero ter vista, eu quero enxergar. Irmãos, eu aprendo muito com isso. Sabe o que eu aprendo com isso? É a mesma coisa Jesus aparecesse aqui para mim, e eu tivesse com um problema financeiro muito sério, e Jesus dissesse assim: o que você quer que eu faça por você? E eu fizesse assim: sabe, Jesus, os dias têm sido duros para mim, eu andei fazendo umas coisas erradas financeiramente, eu andei administrando o meu dinheiro muito mal, e eu passei a dever muito. Uma das minhas dívidas é mais ou menos 20 mil, a outra é 30 mil, já aconteceu isso comigo, 20, 30, e sabe, Senhor, eu já procurei o banco, já procurei a agiota, já pedi oferta. Sabe, irmão, esse tipo de oração, que você fica falando o problema para Deus, você fica falando o problema para Deus. No caso dele, ele poderia dizer: sabe, Senhor, eu venho de uma família de renome aqui, meu pai só sabe, olha o meu nome, Bar, filho de Timeu. Meu pai era o Timeu, ele era um capitão, ele era um soldado, a gente era próspero, mas um belo dia, Senhor, ele morreu, ele faleceu, eu cometi um pecado. Depois que eu cometi um pecado, eu comecei a ficar com a vista turva, fiquei cego. Agora eu estou aqui na beira do caminho, fazem 12 anos que eu estou aqui, é poeira, gente já me xingou, gente já me bateu, teve dias de eu não receber uma moedinha de oferta. O Senhor, sabe, a minha vida está muito difícil. Não foi isso que ele fez, ele não contou o problema dele. Para que a gente fica contando problemas para Deus? Me diz, para quê? Quem ensinou a gente a ficar: Senhor, o diabo está furioso comigo, Senhor, o diabo está bravo, Senhor, o diabo... Que irmão, você não tem que falar o problema para Deus, você tem que falar a solução para Deus. Eu quero ver, Senhor, eu quero ter vista, Senhor, eu quero enxergar, Senhor. Deus já conhece a tua história, irmão, não precisa você contar, você precisa confessar o que Ele pode fazer por você, você precisa confessar o que Ele pode fazer por você. Eu quero ver, Senhor, eu quero te ver, eu quero ver as coisas. O que você quer, irmão? Ai, Deus sabe, é que eu tenho uma casa, essa casa está atrasada, faz 105 prestações, sabe, Senhor, eu preciso desse dinheiro. Não, irmão, não fale o problema para Deus, fale a solução. Sabe, Senhor, eu estou com uma doença aqui incurável, os médicos disseram que eu vou ter um problema muito sério. Não, irmão, não fale o problema para Deus, fale o que Ele é, fale o poder que Ele tem sobre a tua vida. O cego disse: eu quero ter vista, Senhor. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Oh, glória a Deus. Que fé é essa, gente?
de jogar a capa. Isso é fé. Ah, agora eu sou próspero, eu tenho 3 casas, eu tenho 3 carros, eu tenho 500 mil no banco, hoje eu sou próspero. Não, irmão, isso não é fé. Fé é você estar devendo até o pescoço e você falar a verdade de Deus: eu sou próspero. Arranca a capa da miséria, da dívida. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, aleluias, e seguia a Jesus pelo caminho. E seguia a Jesus pelo caminho. A fé que salva, a fé que faz ver, e a fé que tira a pessoa da onde ela está, para ir onde Jesus quer que ela vá. Ele estava sentado à beira do caminho, mas o fim, começa a história dizendo que ele estava sentado à beira do caminho, e o fim da história é esse: e logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Você pode sair de qualquer buraco, irmão, agora, e andar com Cristo pelo caminho. Você pode estar lá no teu abismo mais profundo, é só você jogar sua capa aí até Jesus e andar com Jesus pelo caminho. Você não tem que andar sozinho, Cristo está em você. Você pode sair da onde você está, você pode estar no pior dos teus dias, o pior dos teus momentos, o pior das tuas circunstâncias. Joga a tua capa fora hoje, e o fim dessa história vai ser o fim da história desse cego. E seguia Jesus pelo caminho. Você não será mais cego, conduzido por circunstâncias e situações. Você vai seguir Jesus pelo caminho. Não tem como dar errado se você seguir Jesus pelo caminho. Se você ficar sentado na beira do caminho, tem como dar errado, mas se você seguir Jesus pelo caminho, oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Poxa, só vou encerrar agora, que eu só queria ler, eu sei esse versículo de cabeça, mas eu queria ler esse versículo aqui na Bíblia, para a gente poder sair da onde nós estamos, ir para onde Cristo quer que nós estejamos, que é andando com Ele no caminho do nosso chamamento. Diz aqui em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo. Lá ontem, lá com o cego, hoje e amanhã ele vai ser o que ele é hoje, o que ele foi ontem. Pela eternidade ele será o mesmo, ele não mudou. O mesmo Jesus, o mesmo coração que ele tinha com o cego, ele tem conosco aqui agora. Ou Jesus está aqui, irmão, vocês creem? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Qual capa você vai soltar aí agora no banco? Depois domingo que vem a irmã Suelen vai vir limpar a igreja, ela vai levar a tua capa embora. Não para a casa dela, vai jogar água aqui, vai correr. O que você vai deixar aqui, irmão, agora? Aqui, você vai deixar aqui nesse lugar. Você não vai embora com essa capa, você vai sair daqui sem a capa para andar pelo caminho com Jesus. Você não vai mais ficar parado na tua vida cego, mendigando, pedindo mendigação para as pessoas e para Deus. Você vai andar pelo caminho com Cristo. O que você vai deixar hoje aqui? Glória a Deus. Bom, o Espírito Santo já deve ter falado para você o que você vai deixar aqui. Deixa aqui agora. Que Deus venha mostrar para nós o que a gente precisa usar nessa fé. Essa fé de deixar a capa. Essa fé de deixar o que nos define para ir para aquilo que Cristo nos definiu. O que é? Você vai deixar agora.
Fecha os teus olhos para você ver isso no teu espírito agora. Oh, glória a Deus. Chorabacataralabás. Por que você não ora igual a palavra veio essa noite? Jesus, filho de Davi, Messias, Cristo, Rei dos Reis, soberano, tenha compaixão do teu coração por mim, tenha graça por mim, tenha misericórdia de mim. Por que você não ora igual? Por que você não reconhece que é Ele? E você não reconhece que onde você está é por causa de você mesmo. E com o teu olho fechado agora, você tem que viver a palavra. O Espírito está na palavra, irmão. Aí você ouviu toda a palavra, aí você vai orar aqui, você ora da tua cabeça. O Espírito não está naquilo que você fala. O Espírito está naquilo que a palavra diz. E você fala o que a palavra está falando. Ou a palavra veio aqui essa noite. Você não está aqui para resolver a tua vida. Você não está aqui para melhorar de vida. Não. Você não veio aqui atrás das mãos. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho de Davi. Ele é o assentado no trono. Se você teve isso, se você fez isso agora, ou se você ainda vai fazer, olha só, glória a Deus, glória a Deus. Jesus mandou chamar você. Você está diante de Jesus. Você está para estar diante de Jesus. Ah, mas nada dá certo na minha vida. Opa, está na hora de tirar essa capa aí agora. Ah, mas é uma guerra, uma luta comigo. Sempre vai ser difícil para mim. Sempre vai ser luta. Eu sempre vou ter problemas e dificuldades. Opa, está na hora de você arrancar essa capa da tua vida. Está na hora de você. Ah, mas eu sempre vou passar pelo deserto, eu sempre vou encarar gigantes. Opa, está na hora de você tirar essa capa de você. Está na hora de você tirar a capa da doença de você, da miséria, da fraqueza espiritual, da frieza espiritual. É hoje que você vai transformar a tua vida, se você decidir agora que os rótulos que estão sobre você, que você mesmo diz, ou que os outros dizem de você, esses rótulos serem tirados de você, essas capas serem lançadas de você agora. Essas capas precisam ser lançadas de você agora. Essas capas precisam ir embora de você agora. É isso que você vai fazer. Você vai tirar a capa de você agora. Fica de pé agora.